é um chazinho de gengibre porque eu estou com uma inflamação na garganta um bocado intensa. Mas espero que o Senhor me conceda graça para chegarmos até ao final sem que a voz falhe e que nós, segundo a graça de Deus, eu estou munido. Obrigado, obrigado. Mas então, creio que o Senhor nos dará graça para chegarmos até ao final, então, e hoje concluirmos, ou começarmos pelo menos para aqueles que ainda não estão muito familiarizados com estas temáticas, pelo menos abrir um bocadinho a porta para que possam aprofundar mais tarde estes dois temas, um tanto ou quanto complexos, diria, mas que são a palavra do Senhor e o que é que nós podemos fazer à palavra do Senhor se não dar graça por ela e aceitá-la, recebê-la com apreço e com carinho no nosso coração e colocá-la em prática. Então, amados irmãos, no caso, vamos já para um momento de oração e depois, então, de seguida, os irmãos podem sentar e assim nós vamos continuar. Então, vamos ao Senhor Deus em oração neste momento. Pai, nós te agradecemos pelo o dom da vida, Senhor Deus, e acima de tudo o dom da vida eterna, bendito Deus. Nós agradecemos, pois tu olhaste para do meio desta multidão de pessoas, tu arrancaste e arrebataste para ti uma multidão de salvos, Senhor, nos quais nós estamos inscritos, Senhor Deus. Nós te damos agradecimento puro, singelo, de corações contritos, corações arrependidos e, ao mesmo tempo, corações radiantes de alegria pelo privilégio que nós temos de ser participantes de tão grande e incrível salvação. De facto, a tua graça sobre as nossas vidas é maravilhosa, é motivo das nossas canções, Senhor Deus. A tua glória, Senhor Deus, ao ser manifesta ao salvar os pecadores, tal como nós, é motivo da nossa vida, Senhor Deus. De nos fazer levantar da cama muitas vezes quando o desânimo bate à porta por quem realmente tu és e nós podemos viver para a tua honra, para a tua glória, para teu louvor, Senhor. Que de facto, como temos estado a dizer ao longo destes dias, que estes motivos, ou antes, estes temas que nós temos estado a aprofundar, não sejam motivo de crescer qualquer réstia ou raiz de arrogância, Senhor, altivez nos nossos corações, Pai, mas sim nos traga a humildade, nos traga uma perfeita adoração e louvor, nos traga lágrimas verdadeiras aos olhos, Senhor, não só de contrição, mas de gratidão, Senhor Deus, pois Tu és incrível, incrível e é incrível nós podermos te conhecer, ter já comunhão contigo e com a tua igreja, Senhor Deus. Pai bendito, abençoa a vida de todos e de cada um aqui presentes e que a tua palavra seja usada como espada do teu Santo Espírito para penetrar bem fundo no nosso coração e levar-nos não só a acolher estas verdades bíblicas, mas sim, ó Pai, também a sermos praticantes e a sermos, ó Pai, aqueles que espalham o testemunho também das verdades que encontramos aqui. Pai bendito, sê connosco então esta manhã e guarda-nos então na tua graça. Isto pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, dizendo amém. Então podem sentar, amados. De facto, eu irei usar de facto este tempo para explanar em tom, em sentido de palestra mesmo. Não será da mesma forma abençoada que nós ontem tivemos a possibilidade de ter uma pregação mais estruturada numa passagem apenas, mas eu vou mais como que pegar em ambos os temas e enumerar também passagens e explicar mais, digamos assim, ambos estes conceitos. Então, a fava que me calhou a mim, passa a expressão, ou antes, a graça que me calhou a mim, é de facto falar-vos sobre tanto a expiação limitada ou expiação definida e a graça irresistível ou chamada eficaz. Estes são os dois temas que eu tenho a responsabilidade de tratar. E no caso eu irei seguir a ordem que nós temos utilizado, usando aquilo que é o organizar daquilo que são chamados os 5 pontos do calvinismo, não é? E que muitas vezes são, aliás, já na altura foram sintetizados em homenagem a onde foi reunido o Concílio dos Cânones de Dort. Então, tendo em conta que foi nos Países Baixos, nós chamamos de Holanda, lá sabemos que há uma flor muito típica de lá, que são as tulipas, e então, logo na altura, foi sintetizado os 5 pontos, fazendo a palavra tulip, que significa
tulipa. Claro que isto em inglês encaixa, em português não encaixa, mas nós então seguimos aquela ordem da depravação total, da eleição incondicional, da expiação limitada, da graça irresistível e, por último, e hoje à noite, teremos o privilégio de ouvir o pastor Evandro falar sobre a perseverança dos santos. Então, novamente, também algo que eu gostava de novamente reafirmar é que isto não são teorias, isto não são, tipo, nós não somos uma equipa e temos outra equipa que joga um jogo contrário, digamos assim, que nós estamos aqui como que a nos deladear uns contra os outros e quem não crê ou não entende semelhante a nós já nem sequer pode sentar à mesa connosco. Não é isso que é o nosso desejo, nem é esse que é o nosso entendimento. Na realidade, também nós, como cristãos reformados, entendemos que isto é a verdade pura das Escrituras. Muitas vezes, conversando com pessoas, eu gosto de dizer, eu não sou, entre aspas, calvinista no sentido porque sou calvinista. O calvinismo é o Evangelho e o Evangelho é o calvinismo. Para mim não há uma dissociação de há o Evangelho e depois há o calvinismo, como se fosse uma interpretação do Evangelho. Não, eu entendo que aquilo que agora nós chamamos de calvinismo é o entendimento puro, correto, sadio, não é saudável, do entendimento sobre o Evangelho. Não quer dizer que os nossos irmãos que discordem são heréticos, mas, a meu ver, é um erro teológico, claro, não crerem de forma correta, digamos assim, em relação à palavra do Senhor. Mas bem, vamos já agarrar no tema, neste primeiro tema, a expiação limitada ou expiação definida, no qual nós vamos falar um bocado, e eu percebo que este talvez é até dos mais melindrosos, daquele que às vezes faz as pessoas agarrarem mais as pérolas, e desculpem para lá em casa quem acabou de ouvir um grande safanão no microfone, mas então, que é exatamente por quem Jesus morreu. Nós vamos falar por quem Jesus morreu, e eu percebo que isto às vezes, é exatamente por norma o ponto que faz com que muitas pessoas até se considerem calvinistas dos 4 pontos, porque rejeitam este ponto. No entanto, eu creio que, tal como a cadeia dourada da salvação, lá em Romanos 8:30, uma coisa está interligada com a outra, igualmente não há nenhum destes pontos que nós possamos retirar sem que, como que a casa toda venha abaixo e sem que entremos em completa contradição e com as Sagradas Escrituras, amados irmãos. Mas então, começando, diria que então a expiação significa, novamente, se estamos a falar de expiação limitada, primeiro convém falar um bocadinho o que é expiação. Então, expiação significa o pagamento para quitar a dívida do pecado. Então, a ideia de expiar é uma paga para saldar, pagar a dívida, expiar a dívida pelo pecado, a dívida que nós tínhamos contraído para Deus, ou para com Deus, contra Deus, sobre o pecado. Nós éramos os devedores e Deus era o credor, não é? Nós é que pecámos contra Ele, nós é que somos devedores em relação a Deus. No Velho Testamento, os sacrifícios tinham essa qualidade simbólica, apontando para a completa e perfeita obra de Jesus Cristo. Eram apenas sombras, exemplos, tipos daquilo para o qual apontavam, e eram então de caráter temporário e daí cíclico. Nós lembramos no Velho Testamento todos os sacrifícios que eram feitos, todo o sistema, digamos assim, sacrificial que foi montado pelo próprio Deus, isto sim apontava para aquilo que Jesus iria fazer de uma forma derradeira, última, e sim por aquelas pessoas que naquele momento se aproximavam a fazer aqueles, como eu disse, símbolos, tipos, eram exemplos. Ninguém no Velho Testamento foi salvo por fazer sacrifícios. E aqueles sacrifícios, novamente, não teriam qualquer validade não fosse a obra que cronologicamente Jesus veio a fazer mais tarde, mas que nós entendemos, como iremos falar um pouco mais à frente, nós encontramos passagens que nos alertam que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o efeito daquela morte cronológica de Jesus naquele momento tenha efeitos retroativos e proativos, no sentido que afetou no bom sentido, não é? Foi isso que foi a paga da salvação de todos os nossos irmãos do Antigo Testamento e todos os nossos irmãos que ainda virão depois de nós. Nós que viemos já cerca de 2000 anos depois de Jesus ter vindo, e todos os nossos irmãos que ainda vivam e creiam, de facto, por isso é que são irmãos, até que Jesus volte. E nesse sentido, então, como eu estava a dizer, em contraste com aquilo que Jesus veio fazer, no Antigo Testamento era, como eu disse, cíclico e temporário, como que o seu simbolismo
E então, de facto, nós encontramos em Hebreus 9, 11, 12, apenas para referência, no caso, nós não iremos ler, eu vou citar várias passagens que, para quem também toma notas, é importante para eu dar respaldo bíblico para aquilo que eu estou aqui a falar, para não parecer que estou aqui a debitar faladura, e pode ser tudo muito bonito, como acontece em muito daquilo que são as pregações contemporâneas. Pastor, fantástico, muito bonito, pena é que não é bíblico. Então, de facto, o nosso objetivo é sermos bíblicos e nós cremos naquilo que a Bíblia nos ensina. Depois, o segundo ponto que eu queria trazer era que os seres humanos não podem fazer expiação pelos próprios pecados. Isto segundo, não é, se quiserem anotar, Isaías 64, 6. Então, nós somos pecadores e temos tudo o que fazemos manchado pelo pecado, com base naquilo que nós ontem abordámos na doutrina da depravação total. Então, somos finitos, ou seja, somos limitados no nosso até tempo de vida e tudo mais, mas Deus é infinito e, assim sendo, igualmente a nossa ofensa e culpa diante dele é infinita. Somos totalmente dependentes de Deus e não autossuficientes. Deus é o único ser que é autossuficiente, que não depende de mais nada nem ninguém para existir. Nós dependemos de Deus. Até o diabo para existir depende de Deus. Como Lutero dizia, até o diabo é o diabo de Deus, no sentido que está submisso ao Senhor nosso Deus. Se Deus fizesse assim, puf, desintegrava o inimigo das nossas almas. Não é o objetivo dele, não é o plano dele, mas todo e qualquer ser para além de Deus depende de Deus. Não há nada que subsista por si próprio, mas tudo depende exatamente do Senhor nosso Deus. Depois também somos totalmente dependentes de Deus. Desculpem, já tinha acabado de dizer. E tudo o que fazemos é com a sua capacitação. Não temos nada que seja nosso para podermos lhe dar, pagar ou negociar. Então, isto novamente associado ao facto de nós não podemos fazer expiação pelos nossos pecados. Isto ainda a falar da expiação. Terceiro ponto, ainda a falar da expiação. A perfeição de Jesus o qualificou para fazer a expiação. Então, conforme 2 aos Coríntios, capítulo 5, 21, nós encontramos exatamente que Jesus, tendo cumprido, ele sendo já perfeito e cumprindo esta obra perfeita, uma vida perfeita, não tendo qualquer pecado, ele tinha a qualidade necessária para fazer. Então, ele era o único que, sem pecado, sendo completamente Deus e plenamente homem igualmente, tanto tinha valor infinito em si mesmo, como era o nosso perfeito representante e substituto. Então, por isso é que Jesus precisava de vir, por isso é que Jesus veio e por isso é que Jesus teve que tornar um homem também e fazer tudo o que ele fez. Como o próprio Senhor Jesus clamava em tamanha agonia, já prevendo ter de beber o cálice da ira de Deus, ele clamava dizendo na sua humanidade: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas não era possível. E por isso é que Jesus teve que beber. E ainda assim, muitas pessoas acham que é pelos seus próprios méritos, as suas próprias boas ações, que alcançam o céu. Pensem como é que Deus o Pai fica ao pensar: eu tive que matar o meu próprio filho para que agora alguém ache que é pelo seu próprio mérito pessoal que ele, de alguma forma, herda o céu. E então, o quarto ponto, ainda a falar da expiação, Cristo cumpriu a maldição da antiga aliança, conforme Gálatas 3:13. Então, na cruz, Jesus foi considerado maldito em nosso lugar, para que agora sejamos benditos em Deus. Quinto ponto, a expiação de Cristo foi uma obra de substituição e justificação. Como há bocado ainda, o pastor Evandro Júnior também dizia, isto conforme 1 aos Tessalonicenses 1:10. Então, toda a ira de Deus o Pai que estava sobre nós foi plenamente satisfeita por Cristo na cruz. Logo, por quem Cristo morreu, já não tem qualquer sombra ou réstia da ira de Deus sobre si. O que é oposto dos incrédulos. É diferente a qualidade de quem está escondido, digamos, debaixo do guarda-chuva da salvação de Jesus Cristo e aqueles que estão fora. Pensemos exatamente nesta ideia de um grande guarda-chuva, que foi aquilo que Jesus fez ao aplacar toda a ira de Deus que estava sobre nós.
Como diz o povo, quem anda à chuva, molha-se. Então, quem está fora deste guarda-chuva, a ira de Deus sobre ele, como diz João, permanece. Nós que fomos trazidos para debaixo do guarda-chuva, não há ponta agora de ira de Deus que nós precisemos de temer ou tremer, porque de facto Jesus tudo por nosso lugar pagou. Então, e isto é exatamente de dar ênfase. Por quem Jesus morreu, todos os seus pecados então foram expiados. Todos os seus pecados estão, de facto, perdoados. Nós que tínhamos um cadastro imundo, foi-nos dado uma ficha limpa, não é? Foi-nos dado um cadastro plenamente limpo e inalterável. Ok? Limpo e inalterável. Por isso é que nós somos, como foi já falado, justificados assim. E não precisamos mais de temer a morte. Então isto conforme Efésios 2, de 1 a 3, conforme João 3:36. Depois, ponto 6, ainda a falar da expiação, o Pai e o Filho trabalharam juntos em harmonia para efetuar a nossa reconciliação. Isto conforme 2 aos Coríntios 5:19. Então, por meio da expiação, o homem é salvo de Deus, por Deus e para Deus. Isto é incrível nós pensarmos. Muitas vezes pode haver confusão na nossa mente, até por causa daquilo que a cultura, no folclore, nas tradições a gente cria, até por causa, lembramos aquela obra do Inferno de Dante, da Divina Comédia, digamos assim, de Dante, que nós temos aquela ideia do inferno e que são os demónios que estão a atormentar as pessoas no inferno. Essa é a nossa imagem, daquele homenzinho com 2 corninhos, todo vermelho, uma forquilha assim na mão, não é? Um rabinho pontiagudo e que vai atormentar as pessoas em caldeirões e tudo mais. Nós não encontramos isso em lado nenhum na Bíblia, mas pronto, mas isso é o folclore, é o imaginário que desde que nós somos pequenos nos entra na cabeça. Então, muitas vezes, até de forma errada, nós podemos acreditar que é o diabo e os seus anjos que vão atormentar as pessoas no inferno. O inferno foi preparado para eles serem atormentados. É isso que a Bíblia nos diz, que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. E agora todos os incrédulos, todos aqueles que não vierem para debaixo do guarda-chuva, que é Jesus, irão igualmente ter a mesma paga em simultâneo, em paralelo, com o inimigo das nossas almas e os seus anjos. Então é o próprio Deus que executa o juízo. Então nós fomos salvos de Deus, porque era Ele que iria derramar sobre nós a sua justa, santa e reta ira. E depois, então, nós somos salvos por Deus, no sentido que é o próprio Deus, na pessoa do Filho, que vem, se torna um de nós, como já dissemos, vive uma vida de perfeição, cumpre tudo o que havia para cumprir e, enfim, se entrega na cruz em nosso lugar, nos substituindo de uma vez por todas. Então, fomos salvos de Deus, por Deus e para Deus, porque na nossa conversão, na nossa regeneração, nós igualmente, simultaneamente, somos adotados como filhos de Deus. E não só somos apenas servos, mas somos trazidos para a sua família. Eu percebo que muitas vezes também na nossa cultura, até na cultura portuguesa, nós até temos aquela frase: somos todos filhos de Deus. Isso é frase da cultura, não é Bíblia. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós somos todos criaturas de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Inclusive, os animais são criaturas de Deus. Mas não, e não quero ofender também ninguém, nem ferir suscetibilidades, os animais não são nossos irmãos também. Depende. Se tu quiseres, depende lá de ti. Agora, biblicamente, os animais não são nossos irmãos. E no sentido de que, como eu estava a dizer, quando se dá a nossa conversão, o milagre da conversão, o milagre da regeneração, nós igualmente, nós que estávamos lá a chafurdar naquele lamaçal, somos trazidos, uma roupa nos é trocada, um anel nos é colocado no dedo, um abraço nos é dado e o meu filho que estava morto agora viveu. Bem-vindo a casa. Nós somos adotados para a família de Deus. Isto é daquelas coisas que devem nos comover, porque Deus nos quis. Deus nos quis. E como ainda ontem foi dito, nos quis individualmente. E sobre isto, mais um bocadinho nós vamos falar à frente. Então, falando agora já do contexto histórico sobre esta doutrina, e permitam-me beber um bocadinho
Já estava a sentir a garganta a começar a fechar. Então, como dizia, a ideia que a expressão, como eu disse, expiação limitada pode induzir, eu compreendo que pode ser um bocado dúbia ou imprecisa. O português, como nós costumamos dizer, a língua portuguesa tem algumas rasteiras, prega-nos algumas rasteiras, e a ideia, às vezes, a expiação limitada pode induzir, não é? Uma ideia dúbia ou imprecisa, pois esta pode transmitir a ideia da incapacidade ou inabilidade ou limitação de poder, mérito ou valor, ou até porventura que um grupo de crentes loucos e equivocados se colocam como cães de guarda à porta da igreja, da salvação e ou do céu, impedindo que pessoas que querem crer em Jesus para a salvação que o façam. Ou, quiçá, até colocar medo em cristãos, alegando que possivelmente Cristo não morreu por estes. Às vezes há esta ideia equivocada, que acham que quando nós falamos de expiação limitada, estamos quase a dizer, a fazer aquela piada que o pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre a unção. Não sei se já ouviram falar, o pastor Hernandes Dias Lopes, uma irmã uma vez chegou ao pé dele, isto ouvido da boca dele, chegou ao pé dele e disse: pastor, explique-nos lá essa coisa da unção, o que é isso de unção? Falam muito de unção. E o pastor Hernandes Dias Lopes disse: irmã, é muito simples. Uns são, outros não. E então, de uma forma idêntica, há pessoas quase que creem, e eu percebo que existe às vezes essa forma de crer e de interpretar as coisas em outros meios religiosos, digamos assim, e outras vertentes do cristianismo, mas não existe cristão série A, cristão série B e coisas assim do género, amados irmãos. Não, nem há os cristãos e os cristãos a sério, irmãos. Todos somos salvos pelo mesmo Senhor. Creio que é o pastor D.A. Carson, exatamente, que fala exatamente sobre isso. Ele dá um exemplo. Sim, é o pastor D.A. Carson que ele dá um exemplo de... Ele cita, imaginemos, duas pessoas que se encontram para morrer. Duas pessoas que se encontram para morrer. Uma tem uma fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, na sua obra completa, na sua obra realizada, e o outro ainda tem algumas dúvidas em relação à sua salvação, em relação à sua santidade, em relação ao seu papel na obra de Deus e aquilo que ele está a fazer e de como a sua vida de oração está atribulada, como ele gostaria de ler muito mais a Bíblia do que ele lê e sente-se ainda a fraquejar assim muito na fé, e ambos morrem. E o pastor D.A. Carson pergunta: qual dos dois é que se salva? E depois ele dá a resposta: irmãos, os dois. Porque não está na qualidade da pessoa, está na qualidade de quem salvou. Está na qualidade de quem salvou, de quem morreu por aquela pessoa. Se não voltamos à salvação pelas obras, voltamos ao mérito próprio, voltamos a bater com a mão no peito. Eu lembro-me de uma vez, estava a debater com um cristão, exatamente, ia falar sobre estas temáticas. Eu estava na fase da jaula, inclusive. E eu a debater ferrenhamente com aquela pessoa e eu disse assim: então exatamente qual é que é a diferença, qual é que é o mérito que podia haver em qualquer um de nós em relação a qualquer outra pessoa? E a pessoa bateu literalmente com a mão no peito e disse: mas eu criei em Jesus. Os outros não creram. Eu criei. E era uma pessoa que não defendia, digamos assim, nenhum desta teologia bíblica, digamos assim. Mas então temos que ter muito cuidado, exatamente, para nós não cairmos talvez no mesmo erro. Exatamente. Diz: não, mas eu sou calvinista dos 5 pontos. Se houvesse 6, eu era dos 6. Então nós temos que ter cuidado exatamente para não cairmos no mesmo erro e falar exatamente em méritos ou algo do género. Então, nada poderia estar mais longe da verdade, como eu disse, em termos de cristãos acharem que não são eleitos ou algo do género. Na verdade, a expressão expiação limitada surge em pleno e direto contraste com a expressão e doutrina arminiana da expiação ilimitada ou geral. Então, algo que alega que Jesus morreu por todos os seres humanos, exaustiva e individualmente falando, mesmo por aqueles que nunca, alguma vez, creriam ou crerão nele. Creriam ou crerão nele, sendo a sua morte apenas para possibilitar a salvação e não para segura e garantidamente salvar ninguém de facto. Por sua vez, e entretanto, esta tomou
prevalência e predominância no meio cristão. Mas, como bem sabemos, não é por algo ter apoio ou adesão da maioria que significa que isso é bom, verdadeiro ou correto. Creio que a maioria de nós, talvez todos até, crescemos a aprender que Jesus morreu pelo mundo inteiro, sem sequer parar para interpretar as passagens usadas para sustentar essa ideia. É mesmo uma questão de necessidade. Como eu estava a dizer, recitamos João 3,16 como o resumo do Evangelho e esquecemos que existe também o 17 e o 18. Eu diria até que esta passagem sustenta na realidade a expiação limitada do que porventura pode servir para atacar, como até se na realidade houvesse alguma passagem que fosse atacar algum destes pontos. Se nós queremos que isto é o Evangelho, se queremos que isto é a Bíblia, e aí se queremos que a Bíblia não se contradiz, então igualmente não existem passagens que vão atacar qualquer um destes pontos. Podemos tentar fazer cambalhotas teológicas para tentar utilizar passagens para tentar atacar, mas não que elas existam, não existem. Então, como eu disse, um ponto assente que gostaria também de antemão deixar é que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, o único Salvador, não há outro Salvador além deste pelo qual possamos ser salvos, sendo o seu sangue plena e completamente precioso, valioso e suficiente para expiar e salvar exaustivamente todo e qualquer ser humano. Amém, irmãos? Então, no entanto, fazer apologia à expiação ilimitada ou geral é algo incorreto e impreciso à luz das Sagradas Escrituras. E isso é o que eu buscarei clarificar esta manhã. Então, agora contexto bíblico. Tendo já buscado explicar, como eu disse, o que a expiação significa, cabe agora explicar o porquê é que a expiação limitada é a verdade descrita nas Escrituras e não o seu oposto. Mais claramente, a expressão expiação definida auxilia a que, entendamos que o que tratamos, tal como disse anteriormente, não é que a vinda, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus é limitada no seu poder. Mas antes, que o grupo de pessoas pelo qual esta foi feita estava e está bem definido desde antes da fundação do mundo. Desde a eternidade passada, antes do nosso Deus criar os céus e a terra, conforme nós encontramos em 1 de Pedro 1, 19 e 20. Depois, Cristo já era o Salvador, o resgatador dos eleitos. Eu compreendo que triste e igualmente a expressão eleitos, a qual deveria ser de tremenda alegria para todos os cristãos, chega a ser entendida por muitos como quase um palavrão. E motivo de cerrar os punhos e ranger os dentes. Mas isto claramente é fruto, acima de tudo, de desconhecimento e falta de entendimento bíblico do que ou de quem estamos a falar, ou antes, que a Bíblia fala, quando fala dos eleitos. O que já tendo sido tema anterior, não é? Ontem falámos sobre a eleição também, não me dá, não é da minha intenção me alongar. Mas quando falamos dos eleitos, é redundantemente a mesma coisa de falarmos dos salvos, da igreja, tanto na velha como na nova aliança, dos cristãos, de todos aqueles que foram salvos desde o início da criação e todos os que serão salvos até Jesus voltar. Então, um cristão genuíno é um eleito. E um eleito é um cristão genuíno. É algo tão simples como isso. Até os nossos irmãos na fé, que discordam, que são eleitos, mas são nossos irmãos na fé, são eleitos. Paciência. Então, a mesma pessoa não concordando com o simbolismo, não compreendendo o simbolismo, ou não compreendendo, desculpem, a doutrina, não quer dizer que o seja. Então, na igreja de Jesus não há eleitos e não eleitos, pois todos os que pertencem à sua igreja são eleitos. E foi exatamente por estes de todos os povos, tribos, línguas e nações, independentemente da cor da pele, do progresso académico, do saldo da conta bancária, quer homens, quer mulheres, novos ou velhos, por quem Cristo, amando, veio, viveu, morreu e ressuscitou. Então, foi por estes irmãos. Então, agora algumas passagens para meditação bíblica.
Desculpem, também, no caso eu irei ler algumas destas passagens. Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. João 3:16-18. Porque Deus amou tanto o mundo que deu que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. João 10:26-29 diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. João 17:9-12. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas. E neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Atos 20:28. Portanto, tendo cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Tínhamos também Isaías 53:11, Romanos 5:8, Romanos 8:30, mas por virtude de tempo, eu no caso lerei Romanos 8:30, que diz: e os que predestinou a eles, também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Ninguém se perde pelo caminho. Quem é predestinado só termina no final da linha de montagem na glória. Não há forma de escapar às garras de amor do Senhor. Então, a questão não é se Cristo morreu pela igreja ou não, mas antes, se Cristo morreu por alguém, senão a igreja, na sua totalidade. O problema da expiação ilimitada prende-se com o próprio conceito de expiação, como nos diz, como disse em Romanos 8:30. Fazer apologia à expiação ilimitada é o mesmo, na verdade, que fazer apologia ao universalismo. Okay? Porque se nós dizemos que Jesus morreu exaustivamente por todas as pessoas à face da Terra, então isso quer dizer que os pecados de todas as pessoas à face da Terra estão expiados. Se os pecados de todas as pessoas à face da Terra estão expiados, não há mais pecado sobre ninguém. Então, se não há mais pecado sobre ninguém, todos nós vamos para o céu. Tão simples assim. Esse é que é, entre aspas, o problema, porque a expiação é o que é. A Bíblia é que define o que é expiação. E daí é que há entre aspas, o paradoxo de nós, eventualmente, tentarmos defender a expiação ilimitada, como não vai caber, porque se nós se formos coerentes, temos que acabar defendendo o universalismo. Inclusive, existem correntes do universalismo, pasmem-se, que creem que até o diabo vai acabar por ser salvo no final das contas. E estou a falar a sério, não é piada, estou a falar a sério. E então, mas ao menos eles estão a ser coerentes com aquilo que estão a defender. E então, como eu disse, no entanto, não é isso que as Sagradas Escrituras ensinam, mas antes que Cristo, tal como nos lembra a música do irmão Asaf Borba. Queridos e amados irmãos, quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para tentar salvar ou abrir a possibilidade de salvação, mas para de facto expiar, propiciar e salvar todo aquele que nele crê, as suas ovelhas, o seu povo, a sua igreja, a sua noiva, a ti e a mim. Sendo que a maioria do sangue de Jesus, ou antes que o sangue que Jesus derramou na cruz, não foi à toa. Antes, nenhuma única gota do seu sangue foi desperdiçada ou derramada em vão, mas antes por todos aqueles por quem ele morreu. Todos estes, infalível e seguramente, chegaram
ou chegarão um dia ao conhecimento da verdade, ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo para a salvação, cunhando, demonstrando assim a sua eleição. Então, implicações práticas. Todo aquele por quem Cristo morreu tem todos os seus pecados nele perdoados e apagados, e não só, não mais estes têm poder algum sobre nós, como também já não há qualquer acusação remanescente. Em Cristo recebemos, como eu disse, um cadastro eterno, plenamente limpo. Segunda implicação, Cristo não apenas amou de uma forma genérica todas as pessoas do mundo, mas em particular, com ardente e intenso amor, amou e ama a sua igreja. E intencionalmente veio para garantidamente a salvar. E terceira implicação, se então pertencemos à sua igreja, podemos lembrar, nos bons e maus momentos, que mesmo que tenhamos sido rejeitados por todos os outros, Cristo nos quis para si mesmo. E veio para ser o nosso Salvador. Orou por e a pensar em nós. Nos conhece e chama pelo nome e nunca deixará que alguém nos arrebate da união da sua mão com a mão do Pai. Amém? Agora, graça irresistível ou chamada eficaz. Vou tentar dar aqui um sprint, vá. É possível resistir e fugir à graça de Deus? É exatamente esta a pergunta que este tema nos lança. Novamente, o nome pode induzir em erro, pois quando falamos de graça irresistível, não queremos alegar que o ser humano não consegue de todo resistir à graça de Deus, à chamada ao arrependimento e à fé para a salvação do pecador, por meio do Evangelho. Antes, o que queremos dizer, como a Bíblia atesta, é que o ser humano consegue resistir à ação da graça de Deus no seu coração apenas até que Deus decida sobrepor, derrotar, conquistar e remover essa resistência. E é exatamente a isso que nós chamamos de conversão ou regeneração, como já foi falado aqui esta manhã. Então, contexto histórico, este ponto, tal como o anterior, surge em contraste com a doutrina errónea, que recebe o nome e que dá ênfase à graça resistível. E assim sendo, a uma supremacia, ou até diria, soberania do livre-arbítrio. Porque, de facto, o que se dá ênfase é ao livre-arbítrio. É ao facto de que mas Deus, e é aquela expressão que eu creio que todos já ouvimos, talvez até já dissemos, eu já dei umas chicotadas meia-culpa, porque já disse esta expressão várias vezes. Estou a brincar, irmãos. Mas é melhor, se calhar, deixar claro que esses calvinistas malucos, é melhor deixar isso ponto assente, mas creio que já todos ouvimos muitas vezes, até já dissemos aquela expressão, o Espírito Santo é um cavalheiro. E então, muitas vezes, usando essa ideia do Espírito Santo é um cavalheiro, o Espírito Santo não dá um pontapé na porta e entra na casa de ninguém. Usa-se muitas vezes essas expressões assim, mas não está na Bíblia, não é? Pode ser fofinho e tudo mais, a gente até pode chorar e tal, não está na Bíblia. E então, na realidade, exatamente quando Deus decide, Ele sobrepõe essa resistência. Ele conquista, digamos assim. Ele, se necessário, Ele é o Rambo que dá o pontapé na porta e entra e salva. Então Ele não fica lá, a pessoa dentro da casa, a casa a arder. Olha, se faz o favor, abre a portinha para eu entrar. Se não for muito do incómodo, e a casa em chamas e a pessoa lá dentro e o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não entra, ele não dá um pontapé na porta. Paciência, não é? Então, se nós formos por esse caminho, vamos dizer exatamente que quem é soberano é o ser humano. Não é Deus. Porque se quem dá a última palavra na salvação é o homem, e é o homem que diz sim em última instância, ou que diz não em última instância, é o homem que é soberano. Deus pode querer por tudo e por tudo, não é salvar alguém, mas é um cavalheiro. Não vai forçar ninguém. E se o homem disser que não, ele, olha, paciência, eu vou ter que ir pregar para outra freguesia. Digamos assim. Mas então, de facto, como eu estava a dizer, nós não queremos na soberania do livre-arbítrio, mas sim na soberania do Senhor Deus. Pois assim, atestando, quem tem a última palavra, como eu disse, na salvação, como na condenação, é o próprio pecador. E assim se crê que, independentemente do desejo intenso, como eu disse, esforço divino em salvar alguém, em última instância, a divindade, o Senhor Deus, que a Bíblia descreve como omnipotente
e como soberano, ele fica à mercê e submissão do exercício do livre-arbítrio humano, passando assim, na realidade, como disse, o ser humano a ser soberano. Depois, ora, em consonância e sintonia com o ponto contrário à expiação limitada, podemos afirmar que, no fundo, se crê então, seguindo a crença alternativa às doutrinas da graça, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, para tentar salvar absolutamente toda a gente, mas no final das contas era possível que ainda assim Deus não conseguisse salvar absolutamente ninguém. Bastava que todas as pessoas dissessem, eu não quero. Pronto, Deus ficava de mãos atadas, ficava ali, paciência, eu queria salvar esta gente, mandei o meu filho morreu e tudo. Eles não querem. Então, quem ficava à mercê, digamos assim, da soberania dos outros era o próprio Deus. Então, o que não poderia estar mais longe da realidade. Mas avancemos então para uma análise por meio de algumas passagens bíblicas. Então, uma das passagens que mais me marcou quando estava a conhecer pela primeira vez as doutrinas da graça fica no Velho Testamento, em 2 de Crónicas 30, de 1 a 10. No caso, eu vou fazer a leitura na versão Almeida século XXI também. Esta será a única passagem que nós iremos analisar de forma um pouco mais detalhada esta manhã. É uma passagem que relata um tempo conturbado, marcado pela incredulidade e idolatria no seio do povo de Israel. Uma passagem que fala da necessidade de conversão, de arrependimento e do milagre da chamada eficaz. Então, segundo de Crónicas, capítulo 30, versículos 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu cartas a Efraim e a Manassés para que viessem ao templo do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. O rei resolveu com os chefes e com toda a comunidade em Jerusalém celebrar a Páscoa no 2º mês, pois não puderam celebrá-la no tempo próprio, porque não havia sacerdotes santificados em número suficiente e porque o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Isso pareceu bom aos olhos do rei e toda a comunidade. Então decretaram que se fizessem proclamação por todo Israel, desde Beerseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém. Porque muitos não a tinham celebrado como está escrito. Os mensageiros partiram com as cartas do rei, e dos seus chefes, por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Israelitas, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapastes da mão dos reis da Síria. Não sejais como os vossos antepassados e os vossos parentes, que foram infiéis para com o Senhor, Deus dos seus pais, de modo que os entregou à desolação, como vedes. Não sejais teimosos como os vossos antepassados, mas sujeitai-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, que ele santificou para sempre, e cultuai o Senhor, vosso Deus, para que a sua fúria se desvie de vós. Pois se voltardes para o Senhor, vossos parentes e vossos filhos acharão misericórdia da parte dos que os levaram cativos e voltarão para esta terra, porque o Senhor vosso Deus é bom e compassivo e não desviará o rosto de vós se voltardes para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, mas os moradores riam e zombavam deles. Então, podemos ver aqui uma passagem que nos fala de uma necessidade de conversão, uma necessidade de arrependimento, de um voltar de costas à vida do pecado e um tornar-se para o Senhor Deus. E são também colocadas condicionantes variáveis no tocante ao tratamento divino mediante a submissão, o acato, a resposta positiva por parte do povo e, por sua vez, nos descreve um cenário generalizado de impenitência, incredulidade e rejeição da graça e chamada de Deus. Então nós vemos exatamente, a chamada é feita,
chama-se ao arrependimento. E o que é que diz que os moradores fizeram? Riram e zombaram. E se de facto o arminianismo fosse verdade, ficávamos por aqui. E seguíamos em frente. Mas não, mas temos 2 versículos logo a seguir. E estes 2 versículos vêm desbloquear exatamente a vermos aquilo que acontece quando Deus chama e depois quando Deus opera a chamada eficaz. O que é que nos diz no versículo 11 e 12? Mas alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, unindo-os no propósito de cumprirem a ordem do rei dos chefes, conforme a palavra do Senhor. Deus mandou, Deus disse para eles se arrependerem, Deus disse as consequências que iriam acontecer se eles não se arrependessem, e depois Deus agiu com a sua mão no seu coração para que eles cumprissem a ordem. Aí está a chamada ao Evangelho e a chamada eficaz que Deus opera no coração dos eleitos. Eu lembro que São Agostinho de Hipona, que é um pastor do norte de África, do século IV, ele sintetiza o que aqui acontece com a seguinte frase. Eu vou parafrasear, que diz: Senhor, concede-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Concede-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Ou seja, Senhor, faz o que quiseres da minha vida, mas opera em mim para que eu seja capaz de fazer o que tu pedes de mim. É exatamente assim. Toda a nossa vida cristã é assim. Começa com a salvação, mas é tudo isso. É tudo por capacitação de Deus. Por isso é que nenhum de nós pode dizer, não, eu é que fiz. Deus é que é um sortudo de me ter salvo, vejam lá. Se há coisa que me arrepia os pelos da espinha, se me permitem esta expressão, é quando eu ouço alguém começar uma oração do género. Já ouvi várias vezes. Senhor, pela autoridade que eu tenho como ministro do Evangelho, a autoridade que tu tens como ministro do Evangelho, toda a autoridade que nós temos é no nome de Jesus. Toda e qualquer autoridade, mérito que nós temos é em nome de Jesus. Não é em nome nosso. Não é eu? São Ismael Matoso? Poupem-me. De facto, é incrível nós vermos exatamente a chamada, como disse, foi lançada por Deus a todo o povo. O repto foi dado diante deles, estava a vida e a morte, a bênção e a maldição. E tal como acontece na contemporânea pregação do Evangelho, todo o ser humano se manterá impenitente, quer zombador, quer apático, quer iracundo ou idólatra, se deixado ao seu belo prazer, à sua vontade natural, ao seu mero livre-arbítrio, que é escravo do pecado, mas tal como aconteceu com eles, é necessário que venha a poderosa, soberana, graciosa, amorosa mão do Senhor Deus. A sua chamada eficaz, tirando as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos e mudando o coração do pecador a fim que ele passe a amar o que rejeitava e odiava outrora. Algumas passagens rápidas para meditação e citarei algumas que depois os irmãos poderão ler mais tarde. Ezequiel 36, 26 a 27 diz: Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedeceis aos meus mandamentos e os praticareis. Efésios 1, 7 a 12. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. E vou ler só apenas mais em Filipenses 2, 12 a 13, que diz assim: Meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Depois podem também ler
segunda aos Tessalonicenses 2, de 3 a 14, e segunda a Timóteo, capítulo 1, de 8 a 12. Agora, implicações práticas. Todo cristão, por mais arminiano que seja, quando de pé, enquanto dobra os joelhos e ora, no fundo, acaba por se comportar como um calvinista. Pois orará por mudança de corações e conversões, pedindo a Deus que, tal como fez com os ninivitas, mude os corações. E como biblicamente aprendemos, orando que seja feita a e segundo a santa e divina vontade de Deus. Se nós não cremos que Deus é soberano em mudar corações, não vale a pena a gente orar pela conversão de ninguém. Porque se Deus não consegue mudar o coração de alguém para a conversão, então não adianta a gente orar pela salvação de ninguém. Porque no fundo a pessoa escolhe e opta por si. E Deus é um cavalheiro. Segundo ponto. Partindo da consciência que Deus é bom e é soberano, podemos ter plena e completa confiança na oração e na pregação aos incrédulos à nossa volta. Em particular, aos dentro da nossa própria casa, sabendo que o Senhor tem todo o poder para, segundo o seu querer, transformar os seus corações e os converter, não estando nós, nem o Senhor, à mercê do quão impiedosos, impenitentes ou céticos sejam. Por mais cético que alguém seja, o Senhor é que tem a última palavra e tem todo o poder para mudar o coração daquele pecador. Amém? Tal como no tocante à doutrina bíblica da expiação limitada ou definida, ter esta consciência deve produzir em nós, cristãos, um profundo senso de humildade, santo fervor e humilhação diante de Deus, percebendo que não só somos amados específica e individualmente pelo Senhor, que nos conhece e um dia, de forma derradeira, conforme Efésios 2, de 1 a 10, nos chamou pelo nome para fora do túmulo, quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões, nos concedeu vida espiritual, tirou as escamas da impenitência dos nossos olhos, os tampões da incredulidade dos nossos ouvidos e nos deu novas afeições, desejos e vontades por Ele. O que impertrivelmente tem de redundar em sublime e intensa adoração. Louvamos ao Senhor não porque é bonito ou sabe bem, mas porque Ele é digno. E o nosso coração não consegue conter tanta alegria e gratidão diante de um Deus soberano e tão incrível e gracioso. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que estas verdades continuem a fazer eco nos nossos corações e produzem santa adoração em nós.